Bem-vindos ao primeiro dia do Python Basics. Hoje vamos embarcar em uma aventura com funções Python por um labirinto de monstros. Sente-se perdido quando seus agentes de codificação de inteligência artificial geram código Python? Você não está sozinho. Muitos desenvolvedores se deparam com sintaxes desconhecidas, imaginando como interpretar a lógica por trás das criações de seus agentes. Esta lição rápida acabará com essa confusão para sempre. Exploraremos os tipos de dados fundamentais do Python, operações comuns e fluxo de controle básico. Você ganhará confiança para ler e entender qualquer código gerado por seus agentes. Pare de se sentir marginalizado e comece a colaborar de verdade com sua inteligência artificial. Vamos desbloquear o poder de entender código, não apenas de gerá-lo. Como aprenderemos tudo isso? Criando um minijogo baseado em texto chamado Monster Maze e usando o Git Copilot e o depurador. É divertido, simples e abrange todos os conceitos essenciais de Python que você precisa saber. Imagine a seguinte situação: você está preso em um labirinto. A cada turno, você atravessa salas, coleta itens e luta contra monstros aleatórios. Seu objetivo? Encontrar a chave mágica para escapar. Este jogo simples vai te ensinar tudo sobre Python. Seguirei as notas do curso que deixei no repositório do GitHub, que contém todas as informações e blocos de código. Você pode encontrar os links para as notas e o código Python abaixo. Agora vamos mergulhar no processo de codificação passo a passo. Começaremos com importações e comentários. Primeiro, precisamos importar os módulos. A instrução import permite incluir código de outros módulos no seu programa. Por exemplo, importamos da biblioteca random assim, import random. Isso nos dá acesso a funções como random.rand, que gera inteiros aleatórios entre valores especificados. Você pode abrir a biblioteca que está referenciando e visualizá-la simplesmente pressionando Ctrl e clicando no Visual Studio Code. Se você ainda não usa o Visual Studio Code e o Git Copilot, confira meu primeiro vídeo neste canal. Os comentários são escritos após o símbolo de hash. Eles ajudam a explicar o seu código e aparecem em verde ou cinza na maioria dos editores. A seguir, vamos falar sobre constantes e listas. Em Python, variáveis que devem permanecer inalteradas são escritas em letras maiúsculas. Esta é apenas uma convenção. O Python não a impõe, mas sinaliza a outros programadores que esses valores não devem ser modificados. Listas são coleções ordenadas que armazenam vários itens de qualquer tipo. Elas são criadas com colchetes e itens separados por vírgulas. Em nosso labirinto de monstros, definimos constantes como listas. Temos quartos contendo salão, cozinha, biblioteca, calabouço e jardim, itens com espada, poção e escudo, e monstros com goblin, troll e esqueleto. Listas são incrivelmente versáteis. Você pode acessar elementos por índice, rons, 0 retorna roll. Você pode encontrar o comprimento deles com len, rons, e você pode adicionar elementos com append ou insert, e iterar entre eles com laços for. Mais tarde, usaremos a escolha aleatória de pontos para selecionar elementos aleatórios dessas listas, criando uma jogabilidade imprevisível toda vez que você jogar. Agora, vamos explorar variáveis globais, funções e impressão. Variáveis globais são definidas fora das funções e podem ser acessadas em todo o programa. Nossa variável found underline que começa como false. Ela rastreia se o jogador encontrou a chave mágica para escapar do labirinto. Agora vamos explicar as funções. Funções são blocos de código reutilizáveis que executam tarefas específicas. Elas organizam o código, melhoram a legibilidade e permitem dividir problemas complexos em partes mais fáceis de gerenciar. Aqui está um exemplo simples com um contador. Definimos uma função chamada increment usando def, seguido pelo nome da função e 2 pontos. Neste caso, o nome da função é increment. O código recuado é executado sempre que chamamos a função. Para modificar variáveis globais dentro de funções, usamos a palavra-chave global. Para saber o que está acontecendo durante a execução do programa, usamos print. O comando print grava valores no terminal. É sua principal ferramenta de depuração e a forma de se comunicar com os usuários, como em nossa função print_welcome. Funções podem ter docstrings, aquelas strings entre aspas triplas que documentam o que a função faz.
Elas são essenciais para o código que outros lerão e manterão. Vamos mergulhar nos dicionários, uma das estruturas de dados mais poderosas do Python. Eles armazenam dados como pares chave-valor, como se estivéssemos procurando definições em um dicionário real. Os dicionários são criados entre chaves. Nossa função create_player retorna um dicionário com o nome do jogador, a vida começando em 100. Uma lista de inventário vazia entre colchetes e um local inicial aleatório da nossa lista ROMs. Você acessa os valores do dicionário usando suas chaves. Por exemplo, player health retorna 100. Você também pode modificar valores. Player health menos igual a 20 reduz a saúde em 20 pontos. Listas de dicionários são perfeitas para armazenar vários registros com campos nomeados. Imagine rastrear vários jogadores, cada um com suas próprias estatísticas e inventário. Tuplas são como listas, mas imutáveis e entre parênteses. Uma vez criadas, seus valores não podem ser alterados. São perfeitas para coordenadas ou dados fixos, como cores RGB. Você pode descompactar os valores dentro de um tubo para outras variáveis. Tuplas podem conter tipos de dados mistos, como listas e dicionários. Tuplas são imutáveis, mas se elas contiverem um objeto, esse objeto pode ser modificado. O fatiamento permite extrair partes de sequências usando os parâmetros start, stop e step. Você pode obter os 2 primeiros itens, os 3 últimos ou até mesmo reverter sequências inteiras. Pause o vídeo e dê uma olhada nestes exemplos de fatiamento. Você pode fatiar uma lista em um intervalo de elementos consecutivos, pode fazê-lo em ordem inversa ou em intervalos iguais, ou pode até fatiar strings. Passando para funções com entrada e saída. Funções com entrada recebem parâmetros quando chamadas. Funções com saída retornam valores usando a instrução return. Nossa função create_player é um exemplo perfeito. Ela recebe um nome como entrada, cria um dicionário com atributos do jogador e retorna esse dicionário para uso em outras partes do programa. O Python também suporta funções com números desconhecidos de argumentos usando *args para argumentos posicionais e *cargs para argumentos de palavras-chave. Args coleta argumentos posicionais extras em uma tupla. Você pode criar uma função que soma qualquer número de números, independentemente de você passar 3 ou 10. O cargs reúne argumentos de palavra-chave em um dicionário, perfeito para funções que configuram definições com qualquer número de opções. Você pode combinar *args e *cargs para máxima flexibilidade em seus designs de funções. Instruções condicionais são a espinha dorsal da tomada de decisões na programação. Elas usam if, elif e else para executar códigos diferentes com base nas condições verdadeiras ou falsas. Nossa função describe_run demonstra isso perfeitamente. Ela verifica se um número aleatório é menor que 0,4, uma chance de 40%. Se for verdadeiro, o jogador encontra um item. Se for falso, não encontra nada. O ponto aleatório gera um float entre 0 e 1. Combinado com condicionais, isso cria elementos imprevisíveis que tornam os jogos emocionantes. Estruturas condicionais completas seguem o padrão if elif else. Se a primeira condição for verdadeira, execute o código. Se for falsa, mas a segunda condição for verdadeira, execute o código elif. Se todas as condições forem falsas, execute o código else. A formatação de strings torna sua saída dinâmica e legível. Strings, introduzidas no Python 3.6, são a maneira moderna de incorporar variáveis em strings. Basta começar sua string com F e colocar as variáveis entre chaves. Muito mais limpo do que concatenar strings com sinais de mais. Sequências de escape como a barra invertida N representam caracteres especiais. A barra invertida N cria uma nova linha, a barra invertida T cria uma tabulação e a barra invertida entre aspas permite incluir aspas em strings. A escolha aleatória de pontos seleciona um elemento aleatório de qualquer sequência. Em nosso jogo, ele seleciona itens aleatórios da nossa lista de itens. Essa combinação de condicionais, randomização e formatação de strings cria uma jogabilidade dinâmica e envolvente, que parece viva e imprevisível.
A função range gera sequências de números, comumente usadas em loops for para executar código um número específico de vezes. O intervalo de 5 fornece de 0 a 4. O intervalo de 2 a 8 fornece de 2 a 7. O intervalo de 1 a 10 por 2 fornece 1, 3, 5, 7, 9. Nossa função move _to_mil_who usa a compreensão de lista para criar uma lista de todos os quartos, exceto o atual, e então seleciona aleatoriamente dessa lista. Isso garante que o jogador sempre se mova para uma sala diferente, evitando a frustração de permanecer no mesmo local. A mesma lógica poderia ser escrita com range, iterando pelos índices de salas em vez de nomes de salas diretamente. Operadores de comparação comparam valores e retornam resultados booleanos. Eles são igual a diferente de menor que maior que menor ou igual a e maior ou igual a. Operadores lógicos combinam múltiplas condições, e requer que ambas as condições sejam verdadeiras, ou requer que qualquer uma das condições seja verdadeira, não inverte valores booleanos. Nosso loop de jogo usa o operador IN para verificar se a entrada do usuário corresponde aos valores esperados, como sim ou S. Você pode combinar operadores para lógica complexa, como verificar se a saúde está baixa e se uma poção está disponível, e então usar a poção automaticamente. A função de encontro com monstros mostra isso em ação, verificando chances aleatórias e conteúdos de inventário para determinar os resultados da batalha. Os laços while e for controlam o fluxo do programa repetindo ações. Os laços while continuam enquanto uma condição permanecer verdadeira. Nosso jogo usa while true para criar um loop infinito que só termina quando o jogador insere uma entrada válida. Isso evita que o jogo trave com uma entrada inesperada. Para evitar loops verdadeiramente infinitos, você pode adicionar contadores que limitam o número máximo de iterações, dando aos usuários um número limitado de tentativas antes de prosseguir. Os laços for iteram sobre sequências como listas ou strings, executando código para cada item, perfeito para exibir o conteúdo do inventário ou processar coleções. A recursão ocorre quando uma função chama a si mesma. Nossa função game_loop chama a si mesma quando o jogador se move para uma nova sala, criando uma cadeia que continua até o final do jogo. Cada script Python segue uma ordem de execução específica. O Python lê de cima para baixo, definindo funções e variáveis, mas não executando o código da função até que seja chamado. Quando uma função é chamada, o Python salta para essa função, executa seu código e depois retorna para onde parou. Usamos o padrão comum do Python de definir uma função principal e chamá-la somente quando o script é executado diretamente, não quando importado como um módulo. Os diagramas de fluxo representam visualmente a lógica do programa. Eles ajudam a entender códigos complexos e a identificar possíveis problemas antes que se tornem problemas. Os círculos representam pontos iniciais e finais, o início ou término dos processos. As setas conectam símbolos e mostram a direção do fluxo no seu programa. Os losangos representam decisões, perguntas de sim, não ou verdadeiro falso, em que o programa escolhe caminhos diferentes. Retângulos representam etapas do processo, operações ou tarefas em que algo é feito. Cilindros representam armazenamento de dados, bancos de dados ou arquivos onde as informações são mantidas. Aqui está o fluxograma completo do nosso jogo Monster Maze, mostrando como todas as peças se encaixam do início ao fim. E aqui está o truque: quando você se deparar com um código que não escreveu ou não viu há meses, pode pedir ao seu LLM para explicá-lo e também para criar um fluxograma a partir de um projeto ou arquivo de código. Depois, você pode pedir a ele para levá-lo à parte em que ele faz isso ou aquilo. Depuração é o processo de encontrar e corrigir erros no seu código. A depuração de impressão envolve adicionar instruções de impressão para exibir valores de variáveis em pontos-chave. Veja um exemplo de adição de instruções de impressão de depuração para verificar os valores de integridade do jogador. O depurador Python ou PDB permite pausar a execução e examinar o estado do seu programa interativamente. Você pode importar o PDB e definir pontos de rastreamento onde a execução será pausada. Em seguida, você pode executar comandos Python no terminal,
Ao terminar, digite Exit ou continue. O VS Code oferece depuração visual com pontos de interrupção, execução passo a passo e inspeção de variáveis. Clique na margem para definir pontos de interrupção e pressione F5 para iniciar a depuração. É bom saber que essas ferramentas existem se necessário, embora na maioria das vezes você peça ao seu LLM para corrigir os bugs. De qualquer forma, boas práticas de depuração ainda se aplicam à codificação Vibe. Por mais que você confie no trabalho do seu LLM, é preciso manter tudo sob controle à medida que seu projeto cresce. Portanto, é importante começar com pequenas partes testáveis e construir seu projeto testando um recurso de cada vez. E para ser mais profissional, você deve automatizar os testes para poder executá-los e verificá-los a cada alteração para garantir que nada seja quebrado. Refatorar e documentar o código também é indispensável se você não estiver usando código descartável. Refatoração é o processo de aprimorar a estrutura do código sem alterar o comportamento. Ela torna o código mais legível, mais bem organizado, mais fácil de manter e mais eficiente. É uma boa prática refatorar quando você tem uma versão funcional, encontra código repetido que você deseja colocar em uma função ou objeto. Quando você tem funções que são muito longas ou fazem muitas coisas, ou quando a nomenclatura poderia ser mais clara. Siga as melhores práticas de estrutura de código. Princípio de responsabilidade única, não se repita, use nomenclatura consistente. Crie designs modulares e separe as preocupações. Nosso Monster Maze segue uma boa estrutura com funções focadas, fluxo de jogo isolado e nomes descritivos claros. O refinamento da interface do usuário melhora a experiência do usuário por meio de instruções claras, aprimoramentos visuais, validação de entradas, mensagens consistentes e ritmo apropriado. É muito importante, por isso abordaremos esse assunto novamente em lições futuras. Nosso jogo usa ícones de emojis para momentos importantes, avisos claros para a entrada do usuário, novas linhas para a organização visual e feedback consistente para todas as ações do jogador. E é isso aí, nós passamos pelos conceitos básicos de Python e construímos o jogo do labirinto de monstros. Espero que você tenha aprendido a se movimentar no VS Code, praticado o uso do Git Copilot, do depurador e aprendido os conceitos básicos de Python. Se sim, você consegue responder a essas perguntas? O que acontece se uma função não retornar nada? Como as variáveis globais e locais diferem no jogo? Que tipo de loop você usaria para repetir até que uma condição seja atendida em vez de percorrer uma lista de salas? Como evitar loops infinitos? É possível interromper o jogo inserindo uma entrada inesperada? Estas perguntas de reflexão aprofundarão sua compreensão dos fundamentos do Python. Agora é hora dos exercícios. Tente modificar a lista de itens para incluir novas armas, como laser, arco e flecha ou bola de fogo. Outra, atualize a lógica de encontro com monstros para reconhecê-los. Crie um dicionário Monster_Stats atribuindo a cada monstro um valor de força. Compare-o com a saúde do jogador para um combate mais estratégico. Adicione um sistema de experiência em que derrotar monstros concede pontos. Aos 100 pontos, imprima Level Up. Acompanhe as salas que você visitou e exiba um minimapa no final. E é isso. Parabéns! Você completou sua aventura em Python pelo Labirinto dos Monstros. Agora você entende os blocos de construção essenciais do Python, tipos de dados, funções, laços condicionais e técnicas de depuração. Mais importante ainda, agora você pode ler e entender o código gerado pelos agentes de inteligência artificial. Você não é mais um observador passivo, você é um colaborador ativo no processo de codificação. Mas lembre-se também de que você pode pedir aos LLMs que expliquem o código, criem fluxogramas no Mermaid explicando ou extraiam partes e as usem em exemplos. Use essas habilidades e aplique-as aos seus próprios projetos. Experimente o código do Monster Maze. Desenvolva-o. Teste-o, quebre-o e corrija-o. É assim que você realmente domina a programação. Lembre-se, todo especialista já foi iniciante. Todo programa complexo começou com funções simples como as que exploramos hoje. Continue codificando, continue aprendendo e continue expandindo os limites do que é possível. Obrigado por participar desta aventura em Python. Até a próxima e boa diversão!